Como uma religiosa de aparência frágil foi elevada à honra dos altares. Somos todos chamados à santidade. Com a graça de Deus é possível vivê-la. Hoje iremos falar sobre Irmã Dulce Lopes Pontes, uma religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição, que trilhou o caminho da perfeição espiritual, fazendo a vontade do Pai. Iremos entrevistar o Frei Giovanni Frade Capuchinho, reitor do Santuário de Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, em Salvador, Bahia, como também a irmã Olívia, que conviveu com Santa Dulce. Também, para encerrarmos, iremos falar com Jaqueline, ela que trabalha no Memorial de Santa Dulce dos Pobres. O Papo de Santo de hoje promete e convidamos você para vir conosco. Papo de Santo número 3. Nesse primeiro momento da entrevista, nós queremos trazer para vocês os relatos do Frei Giovanni e da irmã Olívia, como também de Jaqueline, sobre quem foi Maria Rita, a irmã Dulce, antes de se tornar uma religiosa da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Pronto, Maria Rita, uma criança como as outras, a gente não vê nenhum fato extraordinário humanamente falando na vida e na infância de Santa Dulce dos Pobres, mas nasce no berço de uma família católica, perdendo cedo a sua mãe. A sua mãe, ela começa aí, através da família católica, suas tias, que inclusive eram terceiras franciscanas, da Ordem Franciscana Secular, e o seu pai, também católico, ensinando o caminho de Deus, lhe apontando os caminhos de Deus desde a sua infância, e suas tias a levaram para que fosse visitar uma região muito pobre que se encontra ali mais ou menos, quem conhece a cidade do Salvador, perto da Fonte Nova, do estádio Arena Fonte Nova, ali na região do dique do Tororó, e ela viu muita pobreza, ela se deparou com os pobres, e foi a partir daí, ela relata, que cresceu seu amor, seu desejo de viver esse carisma, que ainda não tinha discernimento daquilo que seria, mas a partir daí ela tem consciência, começa a ter consciência, Deus começa a falar ao seu coração muito forte em relação à consciência desse amor aos pobres, aos pequenos, aos abandonados, aqueles que estavam abandonados, aqueles que eram os preferidos do reino de Deus e os preteridos da sociedade, assim dizendo nessa linguagem. Maria Rita foi uma criança igual a todas as crianças. Gostava muito de brincar, de boneca, gostava de empinar raia, gostava muito de futebol, era louco pelo futebol. Nos sábados, nos domingos, o pai levava ela para o campo para assistir o futebol, e ela tinha preferência pelo clube Popó, que tinha um jogador chamado Popó, ela era louca por ele. Então ela levava a vida assim, mas o que ela gostava muito de estudar também, era muito estudiosa, e o que ela gostava mesmo de fazer era cuidar dos pobres. Já aos 13 anos de idade, Maria Rita já acolhia os pobres na porta da sua casa. Então ela tinha essa devoção mesmo, já desde criança, o amor que ela tinha aos pobres. E ela cuidava com todo carinho, fazia curativo nas crianças, nos pacientes, pegava alimentação, dava, todas essas coisas de criança. Ela atendia as crianças já na porta da sua casa. Foi cuidada e criada com muito zelo. Aos 7 anos, infelizmente, ela perde a mãe dela. Ela completou 7 anos em maio, a mãe faleceu em junho por complicações do parto. E a mãe dela era poetisa e doméstica. O pai, o senhor Augusto, dentista, cirurgião e também advogado. E eles passaram, depois da morte da mãe, passaram os 5 filhos a serem criados por 3 tias paternas. E é daí que vem toda essa, vamos dizer assim, o ensinamento de Santa Dulce, ainda Maria Rita, por apelido Marinha, para a doação com os pobres, a doação com os mais necessitados. E ela era uma criança
comum. Quando eu digo comum, o que quer dizer isso? Ela brincava de pique-esconde, brincava de bola, brincava de gude, empinava raia, brincava de boneca e guerra de mamona. Irmã Dulce ganhou popularidade por conta das suas obras de caridade, sua preferência especial pelos mais necessitados. E é sobre isso que iremos abordar nesse segundo momento da nossa entrevista. Na época, Irmã Dulce, ela foi ousada. E então eu posso te dizer que para a época, sim, esse foi o diferencial de Santa Dulce. A congregação era para dar aulas apenas, não era para cuidar de necessitados, não era para receber doentes, não era para correr atrás de pobre, de doente. Mas ela saiu, como nós costumamos a dizer, Irmã Dulce era muito à frente de seu tempo. Ela era bastante futurista, ela tinha um ideal, uma visão bem ampla de tudo, de todos os setores. Então ela foi tida como desobediente, certo? Vocês, eu não sei se é do conhecimento de vocês, acreditam que ela ficou no esclaustro por conta disso por 10 anos. E foi um momento que ela, vamos dizer assim, expandiu a obra. Ela conheceu muitas pessoas que a ajudaram na causa. E foi quando a causa das obras sociais não mais daria, vamos dizer assim, um trabalho para a congregação. A Irmã Dulce, ela foi para a rua logo, e naquele tempo as irmãs não podiam sair. A Irmã Dulce enfrentou as dificuldades, não obedecia, queria ir, e ela lutou mesmo para poder sair para a rua. Saía, pegava os pobres, ia trazendo, colocando, arrombando as casas. Então as irmãs e as outras irmãs não faziam isso. Então por isso que a Irmã Dulce foi diferente das outras irmãs. Elas enfrentaram, as irmãs eram mais obedientes, ficavam. A Irmã Dulce era um pouco teimosa. Ela dizia que queria cuidar dos pobres na rua e ela não podia ver o pobre. Porque a Irmã Dulce, se a gente for ver a história dos profetas de São Francisco de Assis, você vê que São Francisco de Assis, os pais dele não queria que ele fosse trabalhar, até aprendeu ele no Corão, né? E judiou muito dele para poder ele conseguir aquilo, mas ele largou tudo e foi. Irmã Dulce teve esse dom, recebeu esse dom de Deus. Ela vive o carisma da congregação, ser uma presença misericordiosa no meio dos pobres. É presença, o carisma de Santa Dulce, da congregação, das irmãs imaculadas, das irmãs da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, é ser presença misericordiosa. Como franciscana, ela bebe na fonte dos fundadores, tanto do nosso seráfico pai São Francisco, quanto de Dom Amando e Madre Imaculada. Ela recebe essa bagagem franciscana, embora ela nunca fale de São Francisco. Em um dos seus escritos não tem frase que fale de Santa Dulce e de São Francisco, mas a sua vida é mergulhada nesse carisma franciscano que ela herdou dos fundadores. Irmã Dulce é elevada à honra dos altares e se torna o anjo bom do Brasil. O seu nome é inscrito no calendário universal da Igreja, nesse terceiro e último momento da nossa entrevista. Eu convivi com essa santa, de vez que eu tenho que agradecer cada instante da minha vida, de ter convivido, aprendido, tanto com ela uns exemplos de caridade, de amor ao próximo, de vida de espiritual de oração. Era uma pessoa de uma fé que você não imagina. A canonização dela aumentou demais o devoto dela. Ela tem muitas pessoas que recebem muitas curas, são curadas por ela, e vem agradecer de todos os estados do país, até de países, de todos os países aqui visitar as obras, e agradecer as curas. Pessoas já que não estavam desenganadas pelo médico foram curadas. Sim, Irmã Dulce está aqui em todos os lugares e muitas pessoas vêm e sentem essa questão. Não é só uma igreja ali que tem um santuário, não é só uma capela, não, é a presença, é algo assim, no mistério mesmo, do plano espiritual, que todos falam, que sentem. Então, assim, faço bem sem olhar a quem, e te será devolvido. Minha frase, eu resumo Santa Dulce, porque era assim mesmo que ela fazia. Ela dizia, olha, o bonito não é ficar falando de caridade por aí, mas é fazer a caridade, é tornar concreta a caridade
de Deus, né? O amor de Deus na vida das pessoas. Então isso vai fazendo com que Santa Dulce fique conhecida, todo mundo, mas ninguém olha naquele momento para Santa Dulce enquanto ela estava viva e dizia: aí vem uma santa, aí é uma santa, reconhecia a santidade, não. Irmã Dulce viveu a cruz. Lá vem a freira pidona, lá vem a freira que vai pedir para o hospital, lá vem essa freira que só vai pedir. Irmã Dulce foi chagada, né? Viveu essa experiência da cruz, do abandono, do desprezo. Tanto é que ela vai na feira aqui de São Joaquim pedir ajuda para os seus pobres. Quando ela estende a mão, um homem cospe na mão dela, né? Ela me deu ajuda para os meus pobres. O homem cospe na mão dela e ela põe no bolso e diz: essa é para mim. Estende a outra e diz: agora eu quero dos meus pobres. Então isso é a capacidade dos santos da resiliência, de mesmo na cruz, no sofrimento, no abandono, né, de dar a volta por cima. A gente pensa que santidade, todo mundo já reconhecia a Irmã Dulce como santa, né? Todo mundo já reconhecia que aí vinha uma santa, quando na verdade não era. A Irmã Dulce foi taxada muitas vezes, teve portas fechadas, mas era aquela que sempre se alimentou da Eucaristia, se alimentou de Nosso Senhor, né, e fez Jesus. Por causa de Jesus ela fez tudo, né? Por causa de um grande amor. Este amor é Deus, são os pobres, os doentes, ela soube tudo deixar. É aquela mulher que vivia da oração, tinha pouca capacidade de respiração, 1,30 m, mais ou menos 1,5 m de altura, né? Humanamente fragilizada, muito magrinha, né? Muito tinha beleza, atração física como Nosso Senhor na cruz, mas de uma grandeza espiritual muito grande. Mulher da oração, do cuidado, levantava cedo para a oração, depois ia cuidar dos seus doentes, dos seus pobres, percorrer o hospital, cuidar também, se precisasse dar banho no doente, dar comida, ela estava ali. Depois ia sair recolhendo as esmolas. Então é isso que sustenta a vida de oração, a contemplação do Cristo pobre crucificado, mas também o trabalho. Santa Dulce é aquela que tem as mãos de Marta, mas o coração de Maria para amar a Jesus nos pobres. A trajetória de vida da Irmã Dulce é marcada por isso, pela caridade. Essa mulher de fé, essa mulher que levou a esperança a tantas pessoas jogadas nas calçadas, doentes, enfermas. Irmã Dulce, com certeza, é um exemplo de vida para cada um de nós. O Papo de Santo faz parte de um projeto, o Papo de, não é? Não é somente o Papo de Santo, mas eu penso que o Papo de Santo seja o programa mais especial para nós, porque nós começamos por ele, não é? O Papo de Santo, que primeiro falou sobre a história de São José, depois falou sobre as aparições de Nossa Senhora na cidade de Fátima, em Portugal, na Cova da Iria, com aqueles 3 pastorinhos, uma história que particularmente sou apaixonado. E nesse terceiro Papo de Santo nós trazemos a Santa Dulce dos pobres, essa mulher que vivia nas ruas de Salvador, recolhendo os doentes, os enfermos e cuidava deles, né? Como o Frei Giovanni nos dizia, nós vemos em Irmã Dulce a figura do bom samaritano, de alguém que viu, sentiu compaixão e cuidou. O Papo de Santo nasceu para isso, para anunciar, para mostrar que é possível viver a santidade, que pessoas comuns como eu e você podem viver a santidade. Nós somos capazes, mas não por nós mesmos, mas com o auxílio da graça de Deus. Eu me lembrei que tinha um mercado velho, aí arrombei o mercado, botei 40 doentes lá dentro e passava todo dia lá e já tinha uma irmã me ajudando, a irmã Hilária. Nós íamos, a gente varria, os vizinhos davam café, uma velhinha olhava eles. De lá eu seguia para o catecismo. Aí o prefeito mandou me chamar. Disse: mas mandou, o que a senhora está fazendo? A senhora arrumou o mercado da prefeitura. Eu disse: mas doutor, eu não tenho onde botar os doentes, se me arranja um lugar. Eu saí de lá, não arrumo mais casa da prefeitura.